Olá, boa noite. Faltou colocar o nome aqui da. Alô, Brasil, alô, sociedade. Oi, Boa noite, espectadores! boa noite. Eu vi que Sheilinha entrou aí. Boa noite, Sheilinha. Ela estava empolgada. A Ju também entrou agora. Simbora. Deixa eu ver se eu acho um filtro aqui bonitinho pra botar. Um quê? Vou botar um filtro aqui bonitinho. Ah, mas o que eu Tá. gosto de mostrar aqui. Botar o do gatinho, pronto. Oh, tá sonhando desde cedo. Valeu, É, Sheilinha. ah, o áudio tá bom, gente? Eu tô ouvindo bem, Elisa. Acho que tá me Pronto. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem também, Mari. Qualquer coisa, galera, vocês vão sinalizando. É. Aqui, Mari, tá chovendo, então minha internet já não é das melhores. Se eu cair, você vai tocando que eu volto. Tá, mas vamos rezar para que dessa vez esse negócio não É, caia, né? Porque, gente, é isso. sério, todas as lives acontece alguma coisa com esse bendito dessa internet, mas hoje Hoje vai ser não vai diferente, acontecer. né? Vai. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem, galera. Vai aqui no aviãozinho. Manda pra galera que você acha que vai ser interessante assistir a live. Alguém que já leu Flores para Algernon, para quem não leu também, que possa se interessar pelo tema, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Sim, também participem, mandem nos comentários, porque a gente vai lendo aqui e a ideia justamente do clube, né? É isso, a gente ir conversando e vocês também vão trazer coisas pra gente e tal. Então, teríamos um convidado, só que por conta das datas realmente não deu, e aí vai ser eu e Elisa mesmo. Vai Mas a ser a gente já, gente e vocês, né, Mari? a gente e vocês, e aí já é suficiente, né? Eu tava Sim. até pensando nisso porque a gente nunca falta os rolês, né? Isso a gente marcava, tô esperando o pessoal chegar, marcava Sim, com sim, já o povo, a falei. galera furava, mas a gente ia. A gente ia comer No nossa final torta. sempre era eu e Mari, mas a gente tá. No final a gente sempre tava lá. É verdade. Então, cá estamos. No Acho online que, também é a mesma coisa, né? pois é, nas lives também. Mas a gente vai se Só pra organizar. lembrar mais pra galera que tá chegando agora e não conhece o Espectros Literário, que é uma iniciativa nossa, o Clube do Livro, para incentivar a literatura não científica entre profissionais de saúde, entre estudantes de medicina, médicos, enfim, de qualquer área da saúde. Porque a gente vê que existe muita a importância da leitura, do academicismo, do cientificismo, que é importantíssimo, mas a gente sabe que nós somos além. E que ler também livros além desse mundo é importante até mesmo para nos ajudar como pessoas, como profissionais. E vocês vão ver que, por exemplo, a leitura mesmo agora de abril vai acrescentar muito no nosso profissional e também no nosso pessoal. Então, vale muito a pena. E no final da live a gente vai comunicar quais foram os que vocês votaram, que vai ser o livro de maio. Pois bem, então é isso, né? Para começar, vou fazer só um resuminho Sim. da história, né, do livro para a galera se situar. Então, o livro de hoje é esse aqui, O Flores para Algernon, do autor Daniel Case. Daniel Case, ele é um professor e a premissa do livro dele é interessante, porque é o seguinte, existem as comédias, existem as tragédias, né? Assim, na Grécia.
E a proposta, eu não me lembro agora qual foi do filósofo, se era possível você fazer uma narrativa em que o personagem, ele começa uma tragédia, ele sobe e ele desce também. Sim. Se isso seria possível de construir. E mais ou menos nesse livro ele consegue. Mas aí a gente vai entrar nesses pontos, né, do que é as partes, o que seria o auge dele e o que é que não, né? Que é justamente essa a crítica que esse livro nos leva a refletir, né? Então, assim, a história conta sobre... Ixi, Elisa travou aí. Mas bem, o livro conta a história de Charlie Gordon, que é um rapaz de... que é um rapaz que tem uma deficiência intelectual e ele sempre teve essa coisa de, poxa, quero ser inteligente, quero ser igual às outras pessoas, que ele trabalha numa padaria. E ele, então, ele se submete a um experimento, uma cirurgia, que foi feita em um rato primeiro, e ele foi o primeiro ser humano a ser submetido a essa cirurgia, que tem a proposta de aumentar a inteligência. E como ele tem essa questão, né, de querer ser uma pessoa mais inteligente, ele se submete a isso, a essa cirurgia. E o livro a gente acompanha, então, por meio de diários que ele escreve, todo o processo, desde o período antes da cirurgia, o período, né, enquanto ele fez a cirurgia e ele vai sendo acompanhado. E a gente vai acompanhando isso de várias maneiras. Um dos pontos mais interessantes do livro é a maneira como ele é narrado. Como ele é feito em forma de diário, a gente percebe a mudança do Charlie, inclusive na escrita, que quando ele começa escrevendo, ele tem vários erros de português, vários erros, né, ortográficos no caso, e a escrita mais concreta e tudo mais, e vai mudando ao longo do tempo. E isso é um relatório de progresso que os cientistas pedem para ele fazer. E a gente vai acompanhando então a vida dele a partir da ótica dele sobre isso. E Elisa caiu, mas eu vou continuando aqui até ela voltar. Bom, mas então é isso. Então a gente vai acompanhando essa história dele, né? Depois que ele fez a cirurgia, essa cirurgia inovadora que os cientistas falam, né? Que isso vai, assim, revolucionar, porque vai trazer essas pessoas, né, incapazes para... Ah, voltou. Amiga, volte. Aí. Oi, Mari. Minha internet tá muito ruim, tá muito Oh, ruim mesmo. Deus. Então, vá tocando aí. Não, é isso. Ó, eu tava... eu vou comentando, porque tá muito ruim. Olha que a gente já trocou o modem, enfim, mas tá É com a péssimo. chuva Porque também. quando chove aqui fica horrível, horrível. Mas eu ainda estava fazendo resumo, né? Falando assim, Sim, que uma das coisas interessantes do livro é que a gente acompanha todo o processo pela ótica dele, né? Pelos diários, que são relatórios. Então é interessante que a gente vê a construção da forma como ele escreve, vai mudando, né? Ele começa escrevendo erros de português e tal. E, tanto que no site da Amazon, Mari, eles fazem essa observação, porque teve algumas pessoas que estavam achando que era erro de digitação, que era erro do livro. Sim, e aí eles fizeram um alerta lá falando que não é da diagramação, que é realmente da história. Exato. E aí ele tinha esse desejo muito grande de se tornar uma pessoa inteligente. Né? Ele se via como uma pessoa ele se via como uma pessoa incapaz. Ele via os amigos, né, do trabalho dele, e ele ficava, não, eu vou fazer essa cirurgia porque eu vou provar que eu vou ficar inteligente. E é isso. Aí a gente vai acompanhando esse processo por meio dos diários dele. Essa é a história,
né? Eu não vou contar o desfecho agora, mas pontos, então, que a gente já pode começar a trazer aqui do livro. Você quer começar por que parte? Deixa eu Eu só acho que falar vale... só uma coisa, Mari, que eu não sei se você pontuou quem é o Algernon. Quem é o Algernon? Que é feito Algernon é o rato. Eu falei... um experimento, primeiro no rato, que é o Algernon, e aí eles, vendo a resposta do rato, a melhora da inteligência do rato, eles vão e fazem a proposta para Charlie, que é o ser humano, de também fazer esse experimento para se tornar inteligente. E na visão de Charlie, ele tinha muito esse objetivo, não só pela infância dele, que foi bastante conturbada nesse sentido, em que a mãe não aceitava o fato dele ter algum problema mesmo cognitivo. E, então, ele achava que ser inteligente ia resolver todos os problemas dele. E aí a gente vai detalhar aqui para vocês que não é bem assim, né? Que a inteligência, ela precisa ser casada com outras questões para realmente fazer com que a pessoa se sinta bem, com que a pessoa veja algo como positivo, né? Porque ele vai desenvolver a inteligência, mas acaba não desenvolvendo outros aspectos. Exato. E aí dá pra gente até puxar para o próximo tópico, né? Então, a gente pode começar pela parte do capacitismo. Certo. Da questão da infância dele, né? Porque isso, exato, porque na verdade, né, vai dando uns flashes. Essa parte é muito tocante, porque quando ele ainda não fez a cirurgia, ele vai depois, né, ele vai melhorando, ele vai conseguindo resgatar algumas memórias, e aí você percebe de onde é que vem essa questão dele tão forte de querer ser inteligente. E aí você vê que a infância dele toda foi a mãe tratando ele como uma pessoa, né, menos importante do que a irmã, querendo que ele fosse uma criança normal, submetendo ele a vários tratamentos. Então ele sempre achou que estava devendo alguma coisa, entende? Que ele não era merecedor do amor da mãe, que inclusive a mãe rejeitava até ele. Ele queria esse amor dessa mãe, entendeu? E nossa, isso é muito pesado, né? Porque enfim. Porque existiam as comparações com a irmã. Na própria escola, a irmã, ele sofria preconceito e a irmã também sofria preconceito por ser irmã de Charlie. Então, tinha o preconceito das crianças e tinha também por parte da mãe que não aceitava mesmo ter um filho com uma deficiência cognitiva. E que é importante ressaltar aqui, que eu já vi alguns comentários, assim, pessoas achando que o que Charlie tem é autismo. E não é autismo, gente. No livro, eles pontuam que é a fenilcetonúria. Tem esse diagnóstico. Ou seja, ele não consegue transformar o aminoácido fenilalanina em tirosina. E aí, com isso, ele tem um acúmulo desse aminoácido no cérebro, causando um déficit cognitivo. É uma doença que hoje tem um diagnóstico pelo teste do pezinho, e que aí eu tenho tratamento, a pessoa vai fazer restrição alimentar, enfim. Mas não é autismo, porque tem algumas pessoas que acham que é autismo e tal, mas ele tem a fenilcetonúria. É isso. Aí, justamente, né, ele não fez esse teste e era até algo que podia ser reversível, né? Mas a questão nem é tanto essa, a questão é que, assim, ela ficou em negação e aí, nessa busca de tentar ele ser normal, ao invés de adaptar as coisas para ele, que aí entra, né, essa questão do capacitismo, ele não conseguiu desenvolver habilidades que talvez ele conseguisse, né, do jeito que ele era. Então, assim, o capacitismo, eu fui ler, é um termo, para mim, novo. Eu tomei, assim, mais consciência dele por esses tempos. Eu tenho, né, não tinha ouvido falar tanto antes. Mas basicamente é isso. Se trata de um preconceito de achar que pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas já são incapazes, entende? É um conceito prévio mesmo de que aquela pessoa não vai ser capaz
de ter autonomia, de trabalhar em determinado cargo, alguma coisa assim, por conta de alguma deficiência. Aí eu vi um exemplo até interessante, que fala assim, por exemplo, me tratam como uma criança, sendo que eu sou adulto. Porque às vezes a pessoa tem alguma alteração de fala, mas ela não entende o que você está falando. Mas aí a pessoa começa a falar como se a pessoa fosse criança, entende? Que não fosse entender. Outra coisa também que eu vi, assim, algum relato, que não atrapalha em nada o trabalho da pessoa, o fato dela não ter todos os dedos da mão. E aí teve gente que, quando ele foi trabalhar, fica assim, tipo, nossa, você consegue digitar, entende? Assim, é por aí, né? Já existem... Porque assim, a nossa sociedade, ela não tá apta a enxergar as adaptações. Ela criou o que é o normal e acha que quem está fora desse padrão não vai conseguir se adequar. Não é capaz e não o de se contrário. adequar àquilo. Não é assim, né? A gente tem visto vários exemplos de superação, de pessoas que têm mostrado que sim, é possível. Que o que não falta hoje é exemplos na internet. A gente queria trazer também aqui para a live, mas não foi possível por conta do horário, do dia. Mas que a gente pesquisando, a gente vê. Uhum. Inclusive, até isso, esse poxa, depois eu posso compartilhar o site que eu vi, que ele fala até isso, assim, que aí quando a pessoa consegue, é vista como um ato de heroísmo, e não era pra ser, entendeu? Era pra ser, tipo assim, normal, porque Sim, se aquilo não é atrapalha em nada seu trabalho, por que que você vai ficar, tipo, oh meu Deus, ele consegue digitar? Sim, eu consigo digitar, porque eu consigo fazer isso com os meus outros dedos, entendeu? Mas é isso, né? Como a gente não tem esse contato, soa. Isso, ainda parece uma coisa distante. Então, aquelas pessoas conseguem, você fica, nossa, aquela pessoa conseguiu. Mas a ideia não era essa. A ideia é que isso fosse uma coisa normal. Assim, né? normal. Adaptar. Que, na verdade, as coisas se adaptem a elas e não o contrário. Isso. Porque, inclusive, se a gente for parar pra pensar isso, a tecnologia tá aí para isso, né? Várias coisas. Sim. Então, por exemplo, acesso a pessoas com deficiência visual, a redes sociais, né? Porque já tem algumas coisas que fazem a tradução para a pessoa ouvir. Enfim, tem algumas questões. Hoje em dia tem uma lei que existe uma cota para pessoas CDP, alguma coisa assim, que essas pessoas vão ter esse direito, né, entrar nessas cotas. Agora são empresas que têm mais de 100 mil empregados, alguma coisa assim nesse sentido. Então, tem algumas coisas assim. E por isso, às vezes, fica um pouco disfarçado. A gente não se toca que isso tudo é capacitismo, né? De você estar julgando a pessoa por aquilo. E outra coisa também é os termos, que a gente acaba usando muitas vezes. Inválido, incapaz, aleijado, mancada. Sim. E tem vários sinônimos que a gente pode utilizar que não vão ofender ninguém, né? Porque mancada, você tá querendo dizer que... Acaba tipo, assim, dando um tom pejorativo, né, Mari? Um tom pejorativo, pois é. E então, também é interessante pensar isso. E no livro, em específico, a gente vê muito essa questão, né, de julgarem Charlie como uma pessoa inferior, principalmente na figura do cientista, o Dr. Nemu, né, que fala? Isso. Ele. É algo, inclusive, recorrente no livro, Mari. Recorrente. Da insatisfação que Charlie vai ganhando quando ele percebe que o cientista só vê ele como um objeto, né? Como se fosse assim. Antes como se fosse um rato também. Do experimento, ele não era nada. Aí não era ele nada. Só virou ser humano depois. Aqui eu peguei essa parte do livro. Ele fala que... Oi? Eu grifei essa parte que ele fala isso. Ele me tratava... Aqui, pode soar como ingratidão,
Mas essa é uma das coisas das quais me ressinto aqui. A atitude de que sou uma cobaia. As referências constantes de Nemu sobre ter me feito o que sou, ou sobre alguns dias haver outros em que outros se tornarão seres humanos reais. Ai, travou de novo. Enfim, mas eu vou seguindo aqui, tá? Essa é uma parte do livro que ele fala: como posso fazê-lo entender que ele não me criou? Mário? Ele comete o mesmo erro que os outros. Oi, travou. Eu... Travou. Deixa eu só... Voltou? Acho que sim. Pronto. É só um trecho só pra... do livro, só para confirmar tudo isso do capacitismo que a gente estava falando. Na página 41, é isso, eu tava... quando eu estava lendo. A 41, eu estava lendo a 137, que também fala sobre isso. Mas assim, tá. É uma fala do próprio Charles. As pessoas acham engraçado quando alguém estúpido não consegue fazer as coisas do mesmo jeito que elas. Então, só exemplificando o capacitismo, né? Que ou a pessoa dá risada, ou a pessoa fica surpresa, como você mencionou. As pessoas não acham que aquela pessoa seja capaz. Enfim. Mas voltando aí pro que você estava falando. Não, e é isso, né? As pessoas que ele considerava amigos, depois ele vai percebendo que elas faziam muita troça dele, né? Colocava ele em situações constrangedoras, coisas do tipo, para ridicularizar mesmo. Então, ele vai revendo bastante coisas sobre isso. A outra parte também que reforça, né, essa questão que ele fala é isso, da página 137, que ele fala, né, que pode soar como ingratidão, mas essa é uma das coisas das quais eu me ressinto, a atitude de que sou uma cobaia, as referências constantes de Nemu sobre ter me feito o que sou, ou sobre algum dia outros como eu que se tornarão seres humanos reais. Como posso fazê-lo entender que ele não me criou? Ele cometeu o mesmo erro que os outros quando olham para uma pessoa, aqueles caras de mente débil, e riem, porque não entendem que existem sentimentos humanos envolvidos. Ele não percebe que eu era uma pessoa antes de vir para cá. É pesado. É surreal. E esse questionamento dele, Mário, de não ser visto como ser humano antes do procedimento, é super recorrente no livro. Várias vezes ele traz isso à tona, várias vezes. O quanto ele só passou a ser visto como ser humano quando ele ganhou um certo nível de inteligência. Como se, para ser considerado alguém, você precisa ter um QI, uma porcentagem. Então, isso é muito profundo e muito reflexivo, porque realmente algumas pessoas enxergam assim, que quem está abaixo quem tem algum déficit cognitivo é um nada. É uma pessoa que não serve para nada. E só quando tem o QI esperado, que aí acha que aquela pessoa é alguém. Então, é muito profundo isso, viu? Esse livro, nossa, enfim. Mas aí, justamente, aí a gente entra na parte, né, da questão disso, assim, do consciente de inteligência e o consciente emocional. Porque, justamente, né, o consciente de inteligência seria o QI, né, que fala, os testes, estão muito voltados à questão, assim, da pessoa raciocinar, pensar, gerar soluções. O próprio Charles, quando ele começa a ganhar isso, ele fica um período arrogante, não sei se você se lembra, né? Ele primeiro começa a frequentar a parte dos estudantes, e aí só que o negócio vai crescendo, e aí daqui a pouco ali a universidade nem tá mais servindo para ele, e aí ele começa até a ser arrogante com a professora dele, que já não está acompanhando a inteligência dele, e ele começa, né, a não saber lidar com isso. Então ele tem um momento que ele passa por isso, dele achar que a inteligência é a parte mais importante. E
E assim, o que é que a gente vê hoje em dia, né? Isso já tem mudado bastante, principalmente nessa questão assim de empresas, né? Focarem também na questão do que é o paciente emocional. Porque uma das coisas que eu li, que eu vi, assim, falando assim, que a pessoa até entra na empresa pela capacidade técnica, mas ela geralmente é demitida pela falta de é, capacidade emocional. Então, E no livro, isso acaba entrando no que a gente chama das soft skills, né, Mari? Porque assim, soft você skills. pode ter a hard skills, que é o conteúdo. Oi? Você pode ter a hard skills, que é o conteúdo técnico, só que se você não tiver soft skills, ou seja, você não saber lidar com o trabalho em equipe, você não saber liderar, você não saber interagir com as outras pessoas, você não saber lidar com as situações do dia a dia, você é demitido. Né? Então, a inteligência emocional ela tem que ser casada com o QI, né? Com as hard skills. E só uma curiosidade, Daniel Goleman, ele é ele é considerado o pai da inteligência emocional. Então, para quem tem interesse em saber mais sobre o que é coeficiente emocional, é uma pessoa que é um cientista, um psicólogo, um cientista, e ele estuda muito sobre isso. Para trazer mesmo essa importância de você cuidar também da sua inteligência emocional. Tem até um trecho aqui do livro, da página 43, que eles pontuam assim para Charles. Quanto mais inteligente você se tornar, mais problemas você terá, Charles. Seu crescimento intelectual vai ultrapassar seu crescimento emocional. E é isso que a gente vê durante o livro. Quando ele tem um QI absurdo, ele não tem maturidade, ele não tem recursos emocionais para lidar com as situações. Isso é muito evidente mesmo. Então, só reforço uma coisa. Você saber o técnico é importante. Isso a gente fala aqui muito. Mas se você não sabe lidar com suas emoções e com as dos outros, desculpa, mas você não vai ser um bom profissional, você não vai se destacar. Porque hoje é a inteligência emocional que vai te manter ali. E não só para a parte acadêmica, mas para a vida mesmo. Para a vida, para tudo. Porque a maneira como você vai lidar... Porque, assim, a inteligência emocional é, assim, o conceito, né? A capacidade de identificar e lidar com emoções de si e dos outros. Então, o que coisas que a inteligência emocional abarca? A sua autoconsciência, e aí inclui tanto você saber as suas potencialidades quanto os seus limites. Isso aqui a gente fala muito, né? Dessas duas coisas. E aí, justamente, ele coloca nesse ponto de você justamente ver suas potencialidades, trabalhar elas e saber seus limites. Automotivação, ele coloca como uma das coisas mais importantes para a inteligência emocional. Ou seja, você buscar, tipo assim, o que te motiva, entende? E não precisar daquela outra pessoa para aquilo. E, por exemplo, Charlie, ele foi muito... A motivação dele nisso tudo foi muito mais pela questão dos traumas dele de infância e de tudo isso, até do que ele próprio, né? Tanto é que depois ele vai refletindo sobre e ele vai vendo que inteligência não é isso tudo, né? E a gente chega lá depois. Então, assim, reconhecer as emoções dos outros também é uma coisa muito importante. E aqui puxando um ganchinho para a sardinha da psiquiatria, essa é uma das ferramentas que é muito... Mas eu tenho que falar, porque reconhecer as emoções dos outros é uma das coisas que a gente acaba fazendo usando o estado mental, né? Se perceber se a pessoa está deprimida, se ela está irritada, se ela está assim. Então, isso é uma das coisas que a gente usa como instrumento de trabalho, mas você pode... como é que diz? Treinar isso e você pode usar para a vida em qualquer outra situação. Então, justamente, liderando equipe, essas coisas todas, você percebendo que aquele membro, né, ele não está muito bom e tal, ele, né, saber
se aproximar. Isso é uma das coisas que estão abarcadas na inteligência emocional. Controle de si, E assim, controle só emocional. fazendo parênteses para a nossa realidade médica, eu vejo que falta muito, muito mesmo, assim, essa noção de inteligência emocional por parte dos profissionais médicos. Não só no sentido pessoal, ter inteligência pessoal, mas também no sentido de ter inteligência emocional no manejo das situações, do trato com os outros. Então, é algo que cada vez mais deveria ser incluído, inclusive nas faculdades médicas, entendeu? Sim. Precisa trazer temas como esse em matérias como psicologia médica, enfim, trazer essa realidade. Precisa ser debatido sobre isso, porque eu só ouvi falar sobre inteligência emocional depois da faculdade. Se você vê que eu ouvi falar antes, mas eu só ouvi depois da faculdade. Então a gente fica nessa, né? Tipo, poxa, como é que na faculdade a gente não tem acesso a um recurso que é tão importante como a inteligência Que é uma emocional? A habilidade gente está necessária. lidando com o sofrimento do outro, né? Enfim. Sim. E que é treinável. Isso é uma parte importante, né? Porque tem algumas pessoas que falam assim, ah, não, ele já nasceu assim, tem um equilíbrio fantástico. Nem todo mundo já nasceu com esse equilíbrio, mas é uma coisa que você pode treinando mesmo. Então, tem isso na faculdade e ajudar bastante, assim, nisso. Então, além, né, de você reconhecer as emoções dos outros, o seu controle emocional nas situações, isso é super importante. E a gente também vê isso na prática, né? Principalmente em situações, conflitos na equipe, ou então você pega um paciente grave e a família está mobilizada e aí está muito irritada. Então você tem que ter um bom controle emocional para justamente naquele momento você, tipo assim, administrar aquilo, né? Ser o chefe ali, liderar aquela situação. Então, é muito importante. E os relacionamentos interpessoais também, porque é aquilo que a gente sempre fala. Se você consegue se dar bem com sua equipe, tudo flui muito melhor. Tudo flui muito melhor. E uma coisa assim que ele até coloca aqui, que os sentimentos, eles são meio que contagiosos. Então, é isso. Quando a pessoa não tá legal e ela não sabe reconhecer isso, às vezes ela vai chegar lá no hospital com raiva e acaba contaminando todo mundo, entendeu? Porque ela começa a descontar nos outros e não sei o quê. Então, você ter essa capacidade de autopercepção, falar assim, poxa, hoje eu sei que eu tô irritada porque aconteceu alguma coisa. Mas aí você perceber isso e aí você não deixar isso interferir nas suas atividades. Então, assim, olha só quantas coisas que a gente já falou aqui e tudo isso é soft skill. E assim, Mari, eu acho que só para poder agregar, porque algumas pessoas podem se perguntar, pô, então como é que eu aprendo mais soft skills? Eu acho que eu tenho certeza, porque eu vejo minha irmã, ela sempre está lendo muito sobre isso, então eu acabo pongando em alguns livros. Então, assim, livro, gente, a própria literatura vai te ajudar a entender melhor sobre soft skills. Tem curso sobre isso e tal, mas para quem quer ter uma noção, só de você estar lendo livros sobre o tema já vai te ajudar. Acho que, inclusive, vou até depois fazer um post dando dicas de livros sobre isso. Vai ser bacana. Ótimo. É isso, porque tem os livros de PNL ajudam nisso. Tem alguns livros dele próprio, desse autor, de inteligência emocional também é interessante. E na prática, como é que também, né, a pessoa pode perceber isso? A gente pode também pensar em uma outra live falando só sobre isso depois. De você identificar as emoções e você... E você vai anotando isso para você fazer esse processo de autoconhecimento, né? Não é da noite pro dia, mas é uma coisa bem interessante. A psicoterapia também pode ajudar bastante, né? Com certeza. Ajuda a ver quais são as crenças, o porquê que você não consegue lidar com situações. Aí, às vezes, né, você está transferindo para uma outra pessoa alguma coisa que está mal resolvida sabe, com coisas que aconteceram no passado, por aí vai. Então, psicoterapia também ajuda bastante.
E aí, continuando a saga aqui de Charlie, né? Então, quando ele vai... aqui, essa parte... Eu também grifei a parte que ele fala que quanto mais inteligente ele fosse, mais ele ia ter problema. Aí ele fala, né? Isso. Aí ele fica uma parte assim, meio revoltos, porque é isso. A parte emocional dele não conseguiu acompanhar a cognição. Então tem uma hora que ele meio que abandona, né, o experimento, aí ele começa a beber e ficar numa coisa assim meio perdido. Ele ficou perdido. E Ô, isso Mari, até... eu até quero tirar uma dúvida do tipo, porque tem alguns momentos que no livro ele acaba vendo o outro Charlie. Tipo assim, ele cria, né? Nesse momento que ele tá tendo relacionamentos, ele acaba, por conta dos traumas da infância também, ele acaba muito ficcionado lá pelo outro Charlie. Sim. Daria pra gente assistir o seu vídeo sobre TDI, daria para classificar como um transtorno dissociativo ali, de identidade? Ou seria mais um processo de alucinação? Porque tem Não, momentos que ele fica. é como se tivesse ele vendo, né, a figura Isso, do Charlie. isso. Não me parece É. o transtorno dissociativo de personalidade, porque ele não perde a noção, né? Tipo assim, apesar dele sentir que dentro dele tem dois Charles, não é como se o Charles antigo tomasse conta e fizesse coisas que ele não lembrasse, né? Porque a questão do transtorno dissociativo de personalidade é isso. Ele não chega a ter essa questão. É como se ele sentisse que fosse perder esse controle, mas não é. Então, nesses momentos em que ele vê o Charlie, parece mais uma pseudo-alucinação mesmo, por conta do estado emocional que ele tá e dos traumas, né? Que é uma das coisas que pode levar a pessoa a ter essas vivências que são muito semelhantes à alucinação, né? Só que ele tem crítica de que aquilo ali não é real, né? Assim, incomoda ele tá ali, atrapalha ele muito, né? Mas ele sabe que aquilo não é real. Então, entraria mais com uma pseudo-alucinação pelos traumas dele. Mas é uma boa pergunta que você fez. Depois que eu assisti seu vídeo lá no YouTube, e questionando. Né, muita gente pergunta aquilo. É engraçado, né? Porque depois daqueles filmes fragmentados e tal, aí, enfim. E, bom, é isso. Então, assim, Então, pra quem não assistiu, galera, vai lá depois que eu fiz. Exato. Tá, e, bom, vamos agora do... Então é isso, assim, ele fica bem perdido, ele age com uma certa agressividade com a professora, que ele gosta muito, ele sai, bate a porta, ele xinga, ele fica um período assim bem... é isso, bem perdido, mas depois ele vai conseguindo assimilar isso. Então, um dos momentos que eu acho assim que ele que faz ele cair na real é quando ele vai lá visitar a mãe dele. Porque ele ficava, né, tipo assim, não, eu quero visitar minha mãe enquanto eu estiver bem, quando eu estiver aqui nesse estado de Charlie. E quando ele chega lá, a mãe dele tá demenciada, né? E nem consegue reconhecer ele. Então, acho que foi uma quebra de expectativa e ele fica frustrado assim com isso, quer dizer, um pouco meio que, sabe? Não adiantou porque ele não conseguiu mostrar para ela. E aí ela própria agora se encontra num estado de déficit cognitivo, né? Que as contradições. isso é exato, que contradição, né? Assim, eu achei isso assim muito não tem outra palavra sem ser pesado.
Mas ele vê a mãe dele, aquela mãe, né, que né, ficava falando esse tempo todo e agora ela é idosa, já tava com essa deficiência intelectual, faz pensar justamente, entendeu? Tipo assim, tipo assim, sabe? Você me julgava, mas agora você também Na tá verdade, sentindo. Mari, é um livro, ele é um livro que toca na gente em muitos sentidos, eu acho que também muito por isso, porque traz muitas reflexões, assim, profundas mesmo, sabe? Das relações, né? De traumas de infância, do desenvolvimento que vão repercutir lá na frente. E também essa questão do academicismo, que a gente se pega. Eu me lembrei muito de tanta coisa da faculdade, sabe? Tipo assim, uma época, a gente não vai citar nomes, mas você lembra quando teve uma época de tutoria que estavam fazendo tipo uma seleção com base em quem tinha o perfil para aquilo? Você lembra disso? Entende? Uhum. Então você vê como o meio acadêmico tá ainda, Verdade. tem essa coisa da parte intelectual, sendo que eles estavam considerando que aquela parte, que o intelecto ali era baseado em nota, e eu nem sei direito qual era o critério, mas a gente na época achou isso bem bizarro, né? Mas teve gente que tava querendo entrar ali Sim. naquele negócio, e assim, felizmente, Isso. mas assim, felizmente a gente amadureceu, os colegas também. Eu vejo que isso foi uma fase. Porque quando a gente entra. Porque tem isso, né? A gente entra na faculdade, tipo, poxa, entrei na faculdade de medicina. E aí agora, né? Tipo, o ego fica lá em cima, que você entrou na faculdade e tudo mais. Mas essas pessoas amadureceram, repensaram bastante coisas. Você vê pelas escolhas, né? Depois até nem seguiram as especialidades que estavam falando naquela época e tudo mais. Mas é curioso lembrar que a gente teve essa situação. E nosso grupo não foi convidado. Tá me ouvindo, Elisa? A Elisa caiu. Mas enfim, só lembrando assim dessa coisa, né, da nossa época acadêmica, que nem tem tanto tempo assim, e essa questão da parte da inteligência, do QI, ainda era muito valorizado, e depois a gente vai amadurecendo e vendo que essa questão do consciente emocional, ela conta muito, inclusive para você ter uma boa performance na parte da faculdade e tudo mais. E aí, outro exemplo, por exemplo, é justamente um dos colegas da gente. Ah, peraí, eles entrou de novo. Elisa, volta, Elisa. Voltei. Elisa. Não, é isso. Eu tava lembrando desse evento, né? Dessa situação que aconteceu lá. Sim. Que, tipo, né? Você vê que é essa coisa do academicismo, da técnica, nananã. Mas, assim, essas pessoas, elas evoluíram. Você vê que as escolhas, né, de especialidades e tudo mais. Porque a gente entra na faculdade muito novo também. Então, a gente já entra carregado E existe também assim, Mari, há um alimento disso, sabe? Por parte da sociedade, entendeu? Você vai ser o melhor, você tirar a melhor nota. Então, as pessoas negligenciam mesmo a inteligência emocional, né? E os próprios professores, né? Os próprios professores, eles ficam incitando competitividade e tudo mais. E eu tava falando também dessa questão da parte emocional, ela ser importante para tudo, inclusive para você ter um bom desempenho acadêmico. Porque uma das coisas que eu me lembro, assim, que eu achei sensacional, é que um dos colegas nossos, que era uma pessoa muito tranquila, muito de boa, não era o melhor aluno de nota, mas ele era uma pessoa responsável, né? Ele estava sempre assistindo aula e tudo mais. Acho que você vai lembrar quem é. Passou na residência, uma das melhores residências, entendeu? E aí você vê como o controle emocional, ele vai impactar nisso, porque também teve gente que é muito boa
mas às vezes estava muito ansioso no momento, não tinha esse controle de emoções, e às vezes Sim. isso barra a parte da cognição. Então, tem que, as Total. duas coisas têm que estar juntas. As duas coisas têm que estar juntas. Sim. E isso. Então, E a gente assim, teve Mari, esses eu acho eventos que da vida. o meio acadêmico, não só no quesito de faculdade, mas também quando a gente fala de residência, mestrado, doutorado, esquece ainda muito disso, sabe? De inteligência emocional. Por isso que nesses ambientes a gente tem visto muita competitividade, muito adoecimento mesmo, pessoas ficando doentes mentalmente, fisicamente, porque há uma valorização em detrimento da saúde mental, da inteligência emocional das pessoas. Então, gente, aqui fica também o alerta para a gente ter cuidado de não cair nessas armadilhas, entendeu? Que muitas vezes é colocada como se fosse assim, você tem que ser o bambambam, o maior inteligente, e esquece outras coisas que são fundamentais. E até, Mari, aquela parte que a gente, que acabou que nós duas destacamos, que aqui, ó, inteligência é da página 205. 225. Isso. Não, 205. Página 205. Inteligência é um dos maiores presentes humanos, mas muito frequentemente a busca por conhecimento exclui a busca por amor. Inteligência sem a habilidade de dar ou receber afeto leva a um colapso mental e moral para a neurose e possivelmente até para a psicose. Então, se você está em busca só da inteligência, do QI, e esquece o que acontece, gente, que isso entra num desequilíbrio total. E nesse livro foi muito bem representado, muito bem apresentado, sabe? Muito bem. Inclusive, é isso, né? Ele próprio, ele vai percebendo que a inteligência dele vai se deteriorando, então é uma coisa que não se sustenta. E aí entra uma outra questão também, que talvez foi uma coisa antiética o que fizeram. Entendeu? Porque eles não tinham certeza do que é que isso ia levar para a vida dele, né? Não tinha esse resultado. Então, ele próprio que foi estudando, e aí ele chegou à conclusão de que não dava para isso ser aplicado em outras pessoas, porque isso ia levar outros riscos. Então, você vê como também tem essa questão, né? Que e para questões éticas mesmo. Questões éticas, porque tem essa questão do cientista, ele estava sendo financiado por né, um grupo, e ele precisava apresentar os resultados. E aí, os dois cientistas, eles até discutem, porque tem um que fala assim, rapaz, não dá para se apresentar isso porque a gente ainda não tem esses resultados. E aí ele fala, tipo, não, aqui a gente já tem sim, dá para apresentar. E aí ele, muito arrogante, né? Muito arrogante, não quer reconhecer que ele errou nisso. E aí o próprio Charlie, na verdade, o ego, vai né? entrar... O ego também que a gente viu. O ego. Aí o próprio Charlie, na verdade, que vai trabalhar no problema, e aí ele vai descobrir o porquê que isso não funciona, né? E ele queria... é um teorema, né? Ele explica aqui, ele faz uma coisa e ele cria um teorema explicando o porquê que não, isso é uma coisa que não podia acontecer. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí ele justamente, aí ele faz aqui, né? Ele revisa e ele faz um relatório que ele chama de efeito Algernon-Gordon, que é o sobrenome dele. A hipótese descrita, ele bota: a inteligência artificialmente induzida deteriora em uma razão de tempo diretamente proporcional à quantidade do aumento dela. Então, quanto mais inteligente ele ficou, também mais rápido se deteriorou. E
E aí a gente vai acompanhando também essa deterioração dele, né? Ele vai perdendo essa parte. Sim. E no final das contas ele chega a ficar num estágio pior, cognitivamente Do falando, que do que era. quando ele começou. Né? Enfim, então você vê o quanto essa questão da cognição foi hipervalorizada aí, inclusive causando danos a uma pessoa que era funcional, assim, apesar das limitações, ele trabalhava numa padaria. Sim. E que talvez se ele tivesse sido estimulado, né, e tivesse tido essas oportunidades, porque ele não teve estímulo na infância, porque ficaram focando na questão, né, dele ser uma pessoa normal, talvez ele pudesse, né, ter mais ferramentas e não chegasse no desfecho que aconteceu. Mas esse livro, ele realmente leva a muitas reflexões sobre isso. Então, recomendo Mas que assim, eu todo acho mundo... que dois pontos principais, Mari, que foi o também que a gente pontuou muito, é a questão do combate, da importância da gente combater o capacitismo, que é o preconceito com pessoas com deficiência, e ao invés de estimular esse capacitismo, estimular essas pessoas, como você falou aí, e o segundo, de você não esquecer que inteligência, o técnico, a hard skills, elas são importantes, mas sem inteligência emocional, sem as soft skills, você não decola, entendeu? Você vai ficar estagnado, porque não basta só ter a inteligência, você precisa saber Não. lidar com as emoções, você precisa saber lidar com o outro. Né? Então, acho que essas duas são as mensagens principais do livro. São as Tem mensagens uma principais. vastas mensagens, tem uma profundidade, inclusive, muito grande, é um livro muito profundo, mas que são reflexões, assim, esses dois pontos foram o que a gente mais focou aqui, que realmente a gente precisa levar para a vida, sabe? Pra vida. Exato. Assim, eu acho que é De isso verdade, assim, desse quem está livro. chegando aqui agora, que não deu flores para o áudio, fica aí uma super dica de livro. Eu li pela segunda vez agora. Mas é um livro muito bom, muito bom. É como se fosse assim, obrigatório mesmo. Acho que era um livro, inclusive, que era para ter ido para a escola, era para ser educação de paralidade, sabe? Pois Obrigada, é. Brenda. É um livro que realmente valeria. Até para justamente, né, Valeu muito nessa a parte da pena. adolescência e tal, começar a pensar Isso, sobre isso. Enfim. total. Pois bem, então, gente, essa Bom, Mari, foi estamos a... chegando às 8 horas. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu acho que da parte do livro é isso. Assim, dava para falar. Esse livro realmente é muito amplo, dá para falar muita coisa, mas eu acho que esses dois pontos principais, assim, né, para a gente não perder o foco, como você falou. E aí, agora a gente vai falar então do livro de maio. E aí, assim, galera, em Ó, maio. aqui tem uma mensagenzinha. Liberar. Olha, Aline, que alegria! Passando para agradecer vocês quando me ajudaram na época da depressão e dizer que resolvi seguir vocês e passei em medicina. Ai, que feliz! Caramba! Parabéns, Aline! Gente, que Caramba! legal, Aline! Muito bom! Então quer dizer que você vai construir um novo espectro da medicina com a gente? Que coisa boa! Muito Que maravilha, feliz. gente. Eu vou até dar um Nova print nessa mensagem. Porque, sério, eu vou, Aline. Obrigada por compartilhar isso com a gente, viu? E pode contar com a gente sempre. Isso. Uhum. Feliz. Conte sempre com a gente, Exato. no que precisar. E sabemos que você vai fazer uma medicina diferenciada, a medicina espectral. Poxa, fiquei Muito emocionada feliz. Parabéns. agora. Enfim, parabéns. Mas Parabéns. você falar. É porque essas coisas a gente não espera, né? A gente tá aqui conversando e vem, né? Tipo,
apesar do contato ser virtual, mas a gente sente, né, que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? É muito legal isso, muito legal. O meu olhar sobre essa história foi sobre a solidão do Eu lembro diferente. assim, de que alguém. Só antes de voltar para aula, não, Mari, só para comentar assim, eu lembro que em Sim. 2000 foi um ano que eu ia fazer residência em São Paulo, ia fazer a prova de vestir. E eu falei com a Mimi, na época ela compartilhou assim um momento delicado dela. E eu lembro que ela comprou um presente para mim, só que eu acabei não indo para São Paulo fazer a prova. Mas assim, foi uma pessoa que sempre teve muito carinho por a gente. De verdade, amiga, eu fiquei muito feliz de saber disso agora, viu? Você merece realmente todo o sucesso do mundo. E só ratifica uma coisa, que depressão, qualquer outro transtorno mental não limita os nossos sonhos. De verdade. Então, parabéns, viu? E muito obrigada por Verdade. compartilhar com a gente. Então, Até vamos lá, até vamos a daí gente tem até um vídeo no canal até falando sobre isso, né? Enfim, depois a gente compartilha também. Sheila falou uma coisa aqui também. O meu olhar sobre essa história foi sobre a solidão do diferente. Charles esteve em extremos e a todo momento sua motivação era pertencer. É, verdade. Nos É dois, né? verdade. Tanto que no livro ele fala assim que ele se tornou excepcional. Tanto ele era excepcional e se tornou excepcional porque ele estava nos extremos. E nenhum desses momentos, de fato, que o Xelinha falou algo perfeito mesmo. Ele se sentia incluído, ele foi excluído das duas formas. Eu até destaquei aqui Verdade. uma fala dele, que assim, ele fica até assim, poxa, eu fiquei inteligente e eles não me entendem, e eles não me incluem, né? Exato. E isso tem a ver muito com a questão da motivação dele, né? Que não foi uma coisa para si, foi uma coisa para pertencer. E, enfim, mais uma coisa interessante do livro. Mas bom, a gente está chegando aqui, já chegou às 8 horas, então, que não atrapalhou não, foi um presente isso, é sério, essas coisas fazem a gente ganhar o dia, velho. Sim, nosso livro de maio é Torto Arado. Elisa, não cai de novo não, tô terminando, Elisa. Ai, enfim. Torturado é um livro de um escritor. Cadê, meu Deus? Eu emprestei pra minha irmã, ela ainda não me devolveu. Mas Torturado é um livro de um autor baiano que trata de um tema também muito interessante, que é uma história de duas irmãs no período pós-abolição da escravatura, mais ou menos, e que também tem bastante coisa pra gente aproveitar daí. Então, a gente se vê no próximo mês para discutir Torturado. E, enfim, agradecer a todo mundo que participou aqui. A live vai ficar salva aqui no Insta, vou botar também no YouTube, viu, galera? Pra quem quiser assistir depois. Pronto, vai ficar salvo. E é isso. A gente vai criando aí esse grupo do Telegram que só tá crescendo. Muito bom. E é isso. Quem vai chamando as outras pessoas, entendeu? Tipo assim, o negócio vai crescendo assim, né? Chama um amigo, vai chamando as pessoas. Não, assim, não precisa ser só... Não é restrito a acadêmico de medicina, qualquer faculdade, qualquer curso. Enfim, quem tiver interesse, estamos aí. Quem tiver interesse, exatamente. Então, todos são bem-vindos. E então é isso. Até. Beijo demais. Beijo todo mundo. Até mais. Tchau.